Amiga, deixa eu te contar uma coisa que talvez você ainda não tenha percebido. Se você está ouvindo este vídeo agora, não é coincidência. Eu acredito de todo o coração que Deus marca encontros. E este aqui pode ser exatamente o encontro que você precisava hoje. O Salmo 32 não é apenas um texto bonito para ser lido em voz baixa. Ele é um segredo revelado, um portal aberto para uma vida de leveza, perdão e paz interior. Davi começa dizendo: "Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto." Olha que forte! Ele está nos mostrando que a verdadeira felicidade não vem das coisas que compramos, nem do que conquistamos, mas da liberdade de viver sem correntes invisíveis na alma. Porque, vamos ser sinceras, quantas vezes você já sorriu por fora, mas, por dentro, sentia um peso que ninguém entendia? Quantas vezes você tentou apagar uma lembrança, uma culpa, uma ferida, e parecia que ela insistia em te acompanhar, como uma sombra? É disso que esse salmo fala. É como se Davi estivesse conversando com a gente, dizendo: "Eu sei como é viver carregando coisas que só Deus conhece. Mas eu também sei o alívio que vem quando você entrega tudo para Ele." E sabe, eu gosto de pensar que esse salmo chega como uma chave. Porque às vezes a gente vive acreditando que precisa ser perfeita para ser aceita. A gente coloca máscaras, tenta mostrar força, tenta mostrar controle. Mas diante de Deus, não precisa de máscara nenhuma. Ele já sabe, ele já viu, ele já conhece, e ainda assim ele escolhe amar você. E talvez esse seja o detalhe que mais me toca nesse salmo. Ele não fala apenas sobre culpa, ele fala sobre liberdade. Sobre a alegria que só existe quando você entende que o passado não tem mais o poder de te prender. Porque, se o Deus do universo disse: "Eu te perdoo", quem mais pode levantar o dedo contra você? Então, antes de continuar, deixa eu te perguntar algo. Será que hoje não é o dia perfeito para você parar de carregar esse peso sozinha? Será que este vídeo não é exatamente o sinal que você vinha pedindo, a resposta que você queria ouvir? Davi, no Salmo 32, nos mostra que há dois caminhos. Um de silêncio, em que a dor fica escondida e o coração vai secando aos poucos, e outro de entrega, onde a confissão abre espaço para a cura. Ele mesmo diz: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia." Você sente a força dessa frase? É como se ele dissesse: "Eu tentei segurar tudo, eu tentei fingir que estava bem, mas isso só me consumiu por dentro." Agora, imagine o contraste. Ele reconhece, ele abre o coração, ele expõe suas fraquezas diante de Deus. E de repente o peso cai, a alma respira, e ele descobre o que é ser bem-aventurado. Essa palavra significa abençoado, feliz, completo. Será que não é isso que você tem buscado? Ser feliz de verdade? Não uma felicidade passageira, que depende de um momento ou de alguém, mas uma felicidade que permanece mesmo quando tudo parece bagunçado. O Salmo 32 abre essa porta. Ele é quase como uma promessa. Se você parar de fingir que está tudo bem e simplesmente colocar sua alma diante de Deus, você vai sentir uma paz que o mundo não consegue explicar. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez você precise muito ouvir hoje. O perdão de Deus não é frágil. Ele não é como o perdão humano, cheio de lembranças e ressentimentos escondidos. O perdão de Deus é absoluto. Quando Ele cobre, está coberto. Quando Ele apaga, está apagado. Quando Ele diz: "Eu já não me lembro mais", é porque realmente ficou para trás. Esse salmo é como um abraço para a alma cansada, mas também é como um despertador espiritual. Ele nos lembra que viver escondendo as dores só nos adoece, mas viver na luz de Deus nos transforma em mulheres fortes, leves, cheias de esperança. Então, receba essa primeira parte do Salmo 32 como um presente. Você não precisa mais carregar sozinha suas dores. Você pode deixar o peso no altar e sair daqui mais leve. Não é coincidência você estar ouvindo isso. É Deus chamando você para a liberdade. Minha amiga e irmã em Cristo, eu quero te convidar a se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho. Isso não é apenas um clique,
É um compromisso com a sua própria fé, é dizer: eu quero continuar ouvindo a voz de Deus, todos os dias. O Salmo 32 é chamado de Salmo da Confissão e do Perdão. Davi, o homem segundo o coração de Deus, sabia que não era perfeito. Ele errou, como todos nós erramos. Ele tomou decisões que trouxeram dor para si e para os outros. Mas, nesse salmo, ele abre o coração e revela algo profundo: o peso do silêncio diante do pecado e a liberdade que vem quando decidimos confessar e nos render diante de Deus. Ele escreve assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças se esgotaram como em tempo de seca. Olha que forte! Davi descreve como a alma dele se desgastava quando tentava esconder o que estava errado. O silêncio não era paz, era tormento. A alma ficava seca, a vida sem sabor, o coração sem força. Quem nunca se sentiu assim? Às vezes, não é nem por um pecado visível, mas por aquilo que guardamos escondido: ressentimentos, mágoas, culpas antigas, palavras não ditas. Vamos acumulando dentro de nós e fingindo que está tudo bem, mas por dentro parece que estamos murchando. E sabe o que é mais impressionante? Muitas vezes ninguém ao redor percebe. Você continua sorrindo, trabalhando, cuidando da família, fazendo o que precisa ser feito. Mas dentro de você, a alma está cansada, sedenta, com um peso invisível. É por isso que esse salmo é tão especial. Porque ele mostra que a verdadeira libertação não vem de esconder, mas de trazer à luz. Davi continua dizendo: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não mais encobri. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amiga, que coisa linda! Ele descobriu que quando abriu a boca e derramou a alma diante de Deus, a culpa perdeu o poder. A dor encontrou cura. O peso caiu. Deus não humilha quem confessa, Deus restaura. Deus não expõe para destruir, Ele expõe para curar. É como carregar uma mochila pesada por muito tempo. No início, você até consegue andar, mas com o passar dos dias, ela parece que dobra de peso. Chega uma hora que você não consegue mais dar um passo. É nesse momento que Deus aparece e diz: entrega para mim. Eu levo no seu lugar. E quando você entrega, quando confessa, quando abre o coração, é como se respirasse de novo depois de muito tempo sem ar. Esse salmo nos lembra que a confissão não é fraqueza, é liberdade. É escolher não viver mais presa ao que já passou. É declarar que o perdão de Deus é maior do que o erro que cometemos. Agora, eu quero te perguntar: quantas vezes você mesma já se cobrou tanto, a ponto de não se perdoar? Quantas vezes você reviveu uma culpa antiga como se fosse hoje? Pois eu quero te dizer, se Deus, que é santo, já escolheu perdoar, quem é você para continuar se condenando? O perdão é um presente que Deus entrega, mas muitas vezes somos nós que não aceitamos abrir a mão para recebê-lo. No Salmo 32, Davi descobre que a alegria verdadeira não está em conquistar coisas, mas em viver debaixo desse perdão. Por isso ele começa o salmo dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. A palavra bem-aventurado aqui significa feliz, pleno, completo. Ou seja, a verdadeira felicidade não está em ter tudo o que o mundo oferece, mas em ter paz com Deus. E talvez seja isso que hoje o Senhor está sussurrando ao seu coração. Você pode ter passado por erros, por quedas, por decisões que até hoje doem. Mas Deus não está olhando para você como uma acusada. Ele olha para você como uma filha amada, que pode recomeçar a cada novo dia. Quando Davi entende isso, o deserto da alma dele se transforma em jardim. Aquele peso que secava os ossos dele dá lugar a uma leveza, uma confiança, uma paz inexplicável. Ele descobre que não precisa mais fugir de Deus, pode correr para Ele. E eu quero que você guarde isso. Quanto mais você se aproxima de Deus em sinceridade,
mais leve sua alma se torna. Porque o amor de Deus não está aqui para acusar, mas para restaurar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, bem íntima. Você já sentiu esse peso que Davi descreve, de guardar algo dentro de você e não falar nem com Deus? Se sim, compartilha nos comentários com a frase: "Eu quero ser livre". Esse pode ser o seu passo de fé hoje. E quem sabe, a sua partilha não se torne a resposta para outra mulher que também está precisando de coragem para se libertar. Amiga, o Salmo 32 nos mostra um caminho lindo. O caminho da vitória não começa quando tudo dá certo, mas quando a gente decide abrir o coração diante de Deus. Davi escreve: "Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado." Olha que forte isso! Ele não ficou preso na culpa, não ficou fugindo, nem tentando justificar. Ele fez o que, muitas vezes, nós temos medo de fazer. Abriu a alma. E sabe o que aconteceu? Ele encontrou perdão. Encontrou leveza. Ele encontrou liberdade. Porque a verdadeira vitória não está em nunca errar. A verdadeira vitória está em se levantar depois da queda, em reconhecer que existe um Deus que é maior do que os nossos tropeços e que pode transformar a culpa em testemunho. Quantas vezes nós, mulheres, carregamos pesos que ninguém vê? A culpa por não ter conseguido salvar um relacionamento. A vergonha de não ser a mãe ou a filha perfeita. O arrependimento de decisões que hoje parecem um fardo. E muitas vezes a gente aprende a viver disfarçando, sorrindo por fora e se culpando por dentro. Mas o Salmo 32 nos ensina algo libertador. Quando você traz sua dor para a luz, ela perde a força de te aprisionar. Davi continua dizendo: "Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento." Isso significa que, quando você abre seu coração diante de Deus, não encontra julgamento, encontra abrigo. Ele não te expõe, ele te cobre. Ele não te rejeita, ele te recebe. E, em vez de culpa, ele te dá cânticos de vitória. Imagina comigo essa cena. Você está em um deserto, carregando uma mochila pesada, cheia de pedras. Cada pedra é um erro, uma culpa, uma palavra maldita que alguém lançou contra você. Você está exausta. E de repente, Deus aparece diante de você e diz: "Filha, deixa essa mochila aqui comigo. Você não precisa caminhar mais um passo com esse peso." É isso que acontece quando você decide confessar, quando você decide soltar diante de Deus o que te prende. Ele troca o peso pela paz. Ele troca as lágrimas por cânticos de livramento. E a vitória não é só para você. Quando você se liberta, você inspira outras mulheres. Quando você levanta, você mostra para quem está à sua volta que também é possível levantar. É como se a sua história se transformasse em um farol. Aquela culpa que te escondia, agora se torna uma luz para outras caminharem. E olha só o que Davi ainda declara: "O Senhor o instruirá no caminho em que deve andar." Ou seja, a vitória não termina no perdão. Ela continua em direção a um futuro novo. Deus não apenas limpa o seu passado, Ele abre diante de você uma estrada cheia de propósito. Você percebe a força disso? A vitória não está em viver sem erros, mas em deixar que cada erro seja transformado em recomeço. A vitória não está em nunca cair, mas em se levantar sempre que cair, porque existe uma mão estendida para te levantar. Talvez hoje você esteja nesse ponto da caminhada, cansada, tentando lidar com pesos invisíveis. Talvez ninguém veja, mas você sabe que a sua alma pede descanso. E a boa notícia é que Deus está te chamando para esse descanso agora. Ele quer ser o seu esconderijo. Ele quer ser o lugar onde você chora sem medo de ser julgada. O lugar onde a sua vergonha vira louvor. O lugar onde o seu silêncio vira cântico. Então, receba isso no seu coração. A vitória que você tanto procura começa dentro de você. Começa quando você decide entregar,
quando você decide confiar, quando você decide se permitir ser restaurada. E sabe o que vai acontecer? O peso vai sair, a paz vai entrar, e a sua história vai brilhar como testemunho vivo da graça de Deus. Porque o Salmo 32 é exatamente isso, um convite para a liberdade. E a liberdade é a chave para a sua vitória. Senhor amado, aqui estamos diante da tua presença. Eu oro agora junto com essa mulher que escuta esta mensagem, e sei que não é por acaso que ela chegou até aqui. O Senhor a trouxe para este momento. Porque só o teu Espírito Santo conhece os vazios que ela carrega, os silêncios que ela não compartilha com ninguém, e os pensamentos que ela tem quando deita a cabeça no travesseiro à noite. Pai, assim como no Salmo 32 está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto, nós nos colocamos diante de Ti, para viver essa bem-aventurança. Quantas vezes, Senhor, ela se sentiu culpada? Quantas vezes acreditou que não merecia perdão? Quantas vezes reviveu erros antigos, como se fossem correntes que aprendem ao passado? Mas hoje, diante da Tua palavra, eu declaro que nenhuma culpa tem poder maior que o Teu perdão. Tu és o Deus que apaga, que cobre, que lança no mar do esquecimento os pecados confessados. Tu és o Deus que não só perdoa, mas também restaura, ergue e dá novos caminhos. Senhor, olha para essa mulher agora. Talvez ela esteja sorrindo por fora, mas por dentro sente o peso da acusação. Talvez ela nunca tenha tido coragem de contar sua dor para ninguém, mas o Senhor conhece cada detalhe, cada história, cada ferida. E mesmo assim, a ama, a chama de filha. Mesmo assim, a escolhe. Pai, eu oro para que ela experimente agora a leveza do perdão. Que toda acusação seja calada. Que toda voz de condenação que ecoa na mente dela seja silenciada pela tua voz de amor. Que ela ouça, bem dentro da alma: minha filha, você está perdoada. Eu te faço nova. Eu apago o passado e escrevo um futuro de esperança. Senhor, que neste momento, ela sinta como se um peso enorme estivesse sendo tirado dos ombros. Que a respiração dela se torne mais leve. Que o coração dela se encha de paz. Que o corpo dela até perceba a diferença, porque o perdão não é só uma promessa distante, é um presente real que transforma agora. Espírito Santo, visita os cantos mais escondidos da memória dela. Aquelas lembranças que ainda doem, aquelas cenas que parecem nunca sair da mente, aquelas lágrimas que ainda insistem em cair quando ela lembra do que aconteceu. Toca, Senhor, nessas feridas. Cura o que ninguém mais conseguiu curar. E mostra para ela que o sangue de Jesus já foi suficiente, já foi completo, já trouxe perdão e restauração para cada detalhe da história dela. Pai, dá coragem para que ela viva como Davi escreveu no Salmo 32. Alguém que não esconde mais a culpa, mas que confessa diante de Ti e encontra refúgio. Que ela descubra a liberdade que existe quando paramos de fugir e decidimos apenas nos render ao Teu amor. Que ela entenda que o Senhor não espera perfeição, mas entrega. Que o Senhor não quer justificativas, mas um coração disposto a ser transformado. Eu oro para que hoje seja um marco na vida dela. Que este dia seja lembrado como o dia em que ela deixou de carregar culpas antigas e começou a caminhar em liberdade. Que ela nunca mais se sinta prisioneira do passado, mas filha amada no presente. Senhor, cobre essa mulher com a Tua graça. Envolve-a como um manto de perdão e esperança. Que ela saiba que pode recomeçar quantas vezes for preciso, porque o Senhor não cansa de amar, não cansa de restaurar, não cansa de acreditar nela. E quando o inimigo tentar lançar lembranças de erros antigos para roubar a paz dela, que ela se levante em fé e declare: eu sou perdoada. Eu sou amada. Eu sou livre em Cristo Jesus. Pai, que essa oração não seja apenas palavras, mas uma experiência viva agora. Que ela sinta a Tua presença enchendo o lugar onde está. Que ela perceba que o Teu abraço é real, que o Teu perdão é verdadeiro, e que a vida dela nunca mais será a mesma. Senhor,
Eu oro ainda por todas as áreas que foram afetadas pelo peso da culpa. Relacionamentos que foram feridos, sonhos que foram parados, planos que foram deixados para trás. Restaura, Senhor. Mostra que a vida não terminou, que ainda há muito pela frente, que o Senhor é especialista em recomeços. Eu declaro, em nome de Jesus, que hoje nasce um novo tempo para essa mulher. Tempo de paz, de leveza, de esperança, de caminhar de cabeça erguida. Tempo de sentir orgulho da história, não porque foi perfeita, mas porque o Senhor esteve em cada detalhe dela. E eu termino essa oração declarando: nenhuma acusação do passado terá poder sobre ela. Nenhuma condenação pode permanecer onde o sangue de Jesus já foi derramado. E nenhuma mulher que confia no Senhor precisa viver acorrentada pela culpa. Ela é livre. Ela é perdoada. Ela é amada. E a vida dela está segura em ti. Amém. Minha amiga e irmã em Cristo, guarde esta verdade no coração. A vida não é sobre carregar culpas eternamente, mas sobre aprender a viver a leveza do perdão. O Salmo 32 nos mostra que esconder as dores só aumenta o peso, mas quando derramamos tudo diante de Deus, algo extraordinário acontece. O peso se transforma em paz. Davi não escreveu esse salmo para impressionar ninguém. Ele escreveu porque sentiu na pele o que era viver escondendo erros, e depois experimentar a liberdade de confessar e ser perdoado. É como alguém que andava com correntes nos pés, e de repente, sente as algemas caindo, permitindo caminhar livre novamente. E eu quero te lembrar, essa liberdade também é sua. Você não precisa viver acorrentada pelo que passou. Deus não é um juiz que apenas condena. Ele é um pai que acolhe, que ouve, que limpa, que transforma. Ele não fica relembrando seus erros para te humilhar. Pelo contrário, ele apaga, lança no mar do esquecimento e te dá uma nova chance todos os dias. Pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu presa ao que não deu certo? As palavras duras que ouviu, as escolhas erradas que fez, as culpas que te perseguem na madrugada? Talvez você até já tenha dito para si mesma: eu nunca vou conseguir ser diferente. Mas deixa eu te dizer algo. O Deus que inspirou esse salmo é especialista em recomeços. Ele pega aquilo que parecia não ter conserto e escreve algo lindo. O perdão de Deus não é apenas um alívio espiritual. Ele renova sua identidade. Você deixa de se enxergar pela dor e passa a se enxergar pelo amor. Você deixa de se definir pelos erros e passa a se definir pela graça. Isso é poderoso, porque muda sua forma de caminhar, de se relacionar, de olhar para o futuro. E talvez seja esse o recado que você mais precisava ouvir hoje. Você não precisa mais carregar sozinha aquilo que te consome. Existe um lugar seguro onde você pode deixar sua bagagem pesada. E esse lugar é o coração de Deus. Agora eu quero te convidar a refletir comigo. Qual é a área da sua vida em que você sente mais necessidade de experimentar esse perdão e essa leveza? Pode ser um relacionamento, uma palavra que você disse, uma atitude que ainda pesa na sua consciência. Compartilhe aqui nos comentários. Eu escolho a leveza. Esse simples ato pode ser o seu primeiro passo de fé para declarar que você não vai mais viver acorrentada. E lembre-se, aqui no canal você nunca caminha sozinha. Temos várias playlists preparadas com muito carinho para te ajudar a crescer, a se fortalecer e a se encher de esperança. Mulheres da Bíblia e você. Histórias inspiradoras que mostram que Deus usa mulheres comuns para realizar feitos extraordinários. Histórias com salmos. Mensagens que revelam como cada versículo pode ser um refúgio em tempos difíceis. Oração que transforma destino. Encontros profundos com Deus que podem mudar o rumo da sua vida. Amiga, se inscreve agora, ativa o sininho e continua caminhando com a gente. Porque quando você caminha cercada da palavra e da presença de Deus, o medo perde a voz, a culpa perde a força e a esperança floresce de novo. Nunca se esqueça. Você não é definida pelo seu passado. Você é definida pelo Deus que te escolheu, que te ama e que continua acreditando em você, mesmo quando você mesma duvida. Hoje é dia de escolher leveza.
Hoje é dia de escolher recomeço. Hoje é dia de se lembrar que existe perdão, existe cura e existe vida nova. E eu declaro sobre você: a paz de Deus vai encher sua mente, o amor de Deus vai curar suas feridas, e a graça de Deus vai conduzir seus passos. Porque, no final das contas, o Salmo 32 é um presente. É o lembrete de que o peso pode se transformar em paz, e que a culpa pode dar lugar à alegria. E essa alegria já está disponível para você. Receba, confie e caminhe leve. Te espero no próximo vídeo e fique na paz.